capítulo 23. Nós vamos ler os versículos 24 e 25 e depois leremos todo o capítulo 24. Deuteronômio 23, versículos finais, 24 e 25, depois todo o capítulo 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás ao cesto. Quando entrares na terra do teu próximo, na seara do teu próximo, com as tuas mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este a aborrecer, ele lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a desposou, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Pois isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele o teu irmão ou o estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isto. Vamos orar. Obrigado por mais esta porção da tua palavra lida. Obrigado porque através dela podemos tirar lições preciosas para a nossa vida, porque a tua palavra, ó Deus, foi escrita para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e educação na justiça. E encontramos, ó Deus, através das santas escrituras, o consolo, o conforto e o alimento para a nossa fé e nossa esperança. Ilumina-nos para que compreendamos esse texto, para que aprendamos as lições nele explícitas, ó Deus, que o teu Espírito Santo toque em nossas mentes, em nosso coração e na nossa vontade, para que coloquemos em prática
aquilo que desejas. Em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas perguntam: por que estamos estudando a lei se vivemos na época da graça? Essa pergunta por si só reflete um grande erro teológico, como se graça e lei fossem coisas contrárias, antagônicas. Não são, em nenhum momento, nunca foram. Para o povo israelita, a graça de Deus que o fez povo antecede a dádiva da lei. A lei foi dada para um povo que já estava em aliança com o Senhor, que já estava pactuado com o Senhor, que já havia sido chamado e atraído pelo Senhor. Para nós cristãos, a lei, ao nos confrontar e ao demonstrar o nosso pecado, nos conduz a Cristo. Mas Cristo então nos devolve a lei. A lei não nos salva, mas ela conduz-nos a Cristo. A lei não nos salva, mas ela nos é dada após a nossa conversão para a nossa santificação. Então esse contraste entre lei e graça não é bíblico, não existe e nunca houve esse contraste. Não são coisas antagônicas. Sempre os homens foram salvos pela graça, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a lei foi dada como um instrumento de santificação para o povo de Deus em todas as épocas. É evidente que algumas leis, que são leis civis, são aplicadas só ao povo de Israel. Há algumas leis que são leis cerimoniais, que eram praticadas e deveriam ser praticadas até a vinda de Jesus Cristo, porque elas apontavam para Jesus Cristo. Mas a lei moral de Deus, essa lei continua existindo e continua tendo importância para nós. Volto a frisar, não para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. Eu e vocês precisamos conhecer a lei de Deus. Sendo assim, vamos observar o que a lei de Deus nos diz. Obrigado, querido. Nesse texto que nós lemos. E há diversos princípios legais espalhados nestes 2 capítulos, e eu procurei sintetizá-los em 3 pontos. O primeiro deles é leis referentes ao próximo, ao necessitado e de caráter humanitário. Então, nesse primeiro ponto, nós abraçamos as leis referentes ao próximo, leis referentes aos necessitados e leis de caráter humanitário. Observe que isto começa no final do capítulo 23, nos versículos 24 e 25. Note que esse texto vai mostrar 2 realidades distintas. Há pessoas que têm bens e há pessoas que não as têm. Ele vai mostrar aqui que há pessoas que têm vinhas, e há pessoas que têm searas, e há pessoas que não as têm. E deveriam então se servir das vinhas e das searas do seu próximo. Note que há uma especificação de como estas pessoas deveriam se servir, apenas para saciar as suas necessidades imediatas. É bom lembrar que o povo israelita era um povo que trabalhava na agricultura, era um povo que tinha vinhas, era um povo que tinha searas. Majoritariamente a população trabalhava no campo, mas é possível que algumas pessoas estivessem privadas temporariamente das suas propriedades ou temporariamente de ter vinhas e de ter searas. Estas pessoas poderiam, ao entrar na vinha do seu próximo, na seara do seu próximo, saciar as suas necessidades. Ou seja, eles poderiam comer uvas, eles poderiam colher espigas, mas eles não estavam autorizados a levar estas uvas no cesto, a levar estas espigas num cesto. É importante nós ressaltarmos, que essa era uma forma de que quem estava sendo abençoado por Deus, ele estivesse olhando para aqueles que estivessem momentaneamente passando por necessidades. Porque um israelita poderia passar por necessidades, ou por não desenvolver adequadamente os seus
talentos e dons, por não desenvolver a sua vocação, ou por algum problema específico ocorrido em sua família, uma catástrofe ocorrida no seio da sua família. E era obrigação, diz o texto, que as pessoas tivessem um olhar voltado para esses necessitados. Essa obrigação não para nesses 2 versículos que nós lemos. Observem que no versículo 19, 20 e 21 do capítulo 24, nós também vamos notar este olhar para as pessoas necessitadas. Confira, os irmãos, o texto. Versículo 19, 20 e 21. Diz assim: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Perceberam? O estrangeiro, a viúva, as viúvas e os órfãos deveriam ser assistidos em suas necessidades, e uma forma de assisti-los é permitir que eles rebuscassem as uvas, rebuscassem as olivas, rebuscassem as espigas que sobraram da colheita. Nós temos referência de alguma viúva que fez isso? Os irmãos se lembram de alguma viúva na Escritura que se deu essa prática? Oi? Ruth, né? Ruth, a pedido de Noemi, sua sogra, foi rebuscar espigas, né? Foi rebuscar aquilo que havia sobejado ali na colheita, ou havia ficado na colheita. De quem no campo? Boaz, né? O campo era de Boaz. E ali começa a história, né, do rei Davi. Mas ela foi em obediência a este princípio, a este mandamento, ela foi rebuscar na seara de Boaz aquilo que ela, enquanto viúva, representando a sua sogra, necessitava. Havia outras leis, e eu tentei juntá-las aqui, que elas tinham por objetivo proteger ao próximo e ao necessitado. Por exemplo, se alguém tomasse penhor do seu próximo, ele não poderia tomar as 2 mós de um moinho, porque desta forma ele impediria que se usasse o moinho e impediria que se desse continuidade à produção e à própria vinha. Os irmãos vão observar isso. Capítulo 24, versículo 6. Ao emprestar alguma coisa do seu próximo, ou ao tomar penhor do seu próximo, ele não poderia entrar forçadamente na casa do seu próximo para tomar este penhor. Deuteronômio 24, 10. Se a pessoa que deu em penhor alguma coisa de sua extrema necessidade, isso deveria ser usado apenas durante o dia, à noite deveria ser devolvido, para que ele não passasse frio à noite, para que ele não passasse necessidade à noite. O jornaleiro, fosse dentre os israelitas ou fosse dentre os estrangeiros, era digno do seu salário. Jornaleiro, na nossa linguagem, é aqueles que trabalhavam por dia, né, os diaristas. Eles eram dignos do seu salário, e findo o dia de trabalho, deveria ser realizado o seu pagamento. O seu pagamento não poderia ser retido. Jamais se permitia a opressão para com o jornaleiro, para com o necessitado, para com o estrangeiro. O direito do estrangeiro, do órfão e da viúva deveriam ser respeitados, conforme nos diz o versículo 17, e eles deveriam ser assistidos pelo povo de Deus. E entre essas leis existem algumas não específicas, né, em relação à propriedade, em relação a bens, em relação a penhor.
Por exemplo, há um versículo que afirma que se alguém tomasse um dentre os seus irmãos e o vendesse como escravo, versículo 7, capítulo 24, versículo 7, este deveria ser morto. E se a gente acha absurda essa legislação, é bom lembrar do que aconteceu com José, né? Ele foi tomado dentre os seus irmãos e ele foi vendido como escravo. Isso, né, se fosse no período da lei, deveria ser punido com a pena de morte. E no versículo 16 há uma recomendação de que os pais não deveriam ser mortos por causa do pecado dos seus filhos, nem os filhos deveriam ser mortos pelo pecado dos seus pais, caso o pecado implicasse em pena de morte. Cada um deveria ser morto pelo seu próprio pecado. Qual é a fundamentação destas leis referentes ao próximo, aos necessitados e as leis de caráter humanitário? Primeiro, a primeira fundamentação está no fato dos filhos de Deus deverem ser justos diante do Senhor. Capítulo 24, versículo 13, vai nos dizer isso. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que não durma no seu manto, para que durma no seu manto e te abençoe. Será isto justiça diante do Senhor, seu Deus. O povo de Deus deveria ser justo nas suas relações, inclusive quando ele, por exemplo, tivesse contado com um pobre, necessitado, um órfão, uma viúva, fosse israelita, fosse estrangeiro, deveria ser justo. A segunda razão, porque estas leis eram leis, ordens diretas de Deus e demandavam obediência. E há uma terceira razão, porque os israelitas eles mesmos já haviam experimentado na pele a escravidão, portanto não deveriam oprimir e escravizar e tratar com desumanidade aqueles que estivessem numa situação de vulnerabilidade, fosse ela temporária ou definitiva. Tinham eles por obrigação ser justos, tinham por eles por obrigação obedecer à lei de Deus, e tinham eles por obrigação lembrar-se de quem eles eram, para que não se ensoberbecesse o seu coração, não se achassem melhores do que os seus semelhantes e os tratassem com desumanidade. Então esse é o primeiro conjunto de leis que nós percebemos aqui. O segundo, e agora eu volto aos primeiros versículos do capítulo 24, são as leis referentes ao matrimônio. E nós não vamos tratar sobre a questão do divórcio especificamente aqui, porque ela é tratada de modo colateral neste texto. Mas algumas coisas são importantes que nós destaquemos com base no capítulo 24, versículos 1 a 4. Primeiro, o casamento é coisa séria aos olhos de Deus. Alguém não podia se casar, se divorciar, a mulher se casar com outro, se divorciar, voltar com o ex-marido, ou caso o segundo marido falecesse, voltar com o primeiro marido. As coisas deveriam ser tratadas com seriedade. O casamento é algo sério perante os olhos de Deus. Segundo Jesus Cristo, o propósito do casamento é que, deixando o homem o pai e a mãe, se una à sua esposa e os dois se tornem uma só carne. Está lá em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Os judeus entendiam erroneamente a questão do divórcio. Por quê? Porque para eles Moisés havia ordenado ao homem dar carta de divórcio. E Jesus, lá em Mateus capítulo 19, versículo 7, ele esclarece que não foi isso que ocorreu. O divórcio não foi ordenado por Deus, senão permitido por Deus por causa da dureza do coração humano. Mas não foi assim desde o princípio. Desde o princípio, como foi? Deixa o homem pai a sua mãe, o seu pai e a sua mãe, se une à sua esposa, os dois se tornam uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Ainda em Mateus 19, versículo 9, Jesus deixa claro que tão somente o caso de adultério, ou seja, de relações sexuais ilícitas, torna possível o adultério, ou dar a carta, torna possível o divórcio, ou dar a carta de divórcio. Alguns estudiosos, eles fazem uma diferença entre a palavra repúdio e divórcio. Qual a diferença? O repúdio seria um homem abandonar a sua mulher e não lhe dar carta de divórcio.
E isso exporia esta mulher, caso se casasse com outro homem, se tornar adúltera. Era o caso, por exemplo, da mulher samaritana. E acontecia muito isso em Israel. Homem repudiava a sua esposa e não lhe dava a carta de divórcio. Isto expunha a mulher ao adultério. E expunha quem se casasse com ela ao adultério. E o divórcio seria então a ratificação, seria a consumação do repúdio. Tendo-se repudiado, ele deveria então dar-lhe carta de divórcio, para que ela legalmente pudesse reconstruir a sua vida, casar-se novamente. Mas seja como for, se essa interpretação estiver correta, e há alguns subsídios nas escrituras que apontam nessa direção, o motivo para o repúdio e para o divórcio não poderia ser qualquer um. Na época de Jesus, os fariseus achavam que esta coisa indecente de que fala o texto era uma mulher estar andando na rua e olhar para trás. Isso já era motivo para que eles afirmassem que acharam alguma coisa indecente na mulher. Coisa indecente para eles era uma mulher, por exemplo, queimar a comida que estava fazendo. Isso já era motivo para que eles repudiassem a mulher e dessem carta de divórcio. E Jesus, em Mateus 19, corrige essa profunda distorção, dizendo: as coisas não são assim. Isso causou tanto estranhamento que, seus irmãos lerem o capítulo 19 de Mateus, vão perceber que os próprios apóstolos disseram: se for assim, é melhor que nem um homem não se case. Porque para eles o conceito de repúdio e de divórcio era muito extenso, era muito largo, era muito permissivo, e Jesus faz questão de frisar o que biblicamente possibilita o repúdio e o divórcio. Mas e nesse texto, o que seria uma coisa indecente? Alguns opinam: olha, uma coisa indecente seria o homem casar-se com uma mulher e perceber que ela não era virgem. No entanto, se nós lermos um texto anterior, Deuteronômio 20, versículos 20 a 21, nós entenderemos que esta não era coisa indecente referida no texto. Por quê? Porque se isso acontecesse, segundo Deuteronômio 22, 20 e 21, a mulher deveria ser morta, e o homem com quem ela adulterou também deveria ser morto. O fato é que é difícil precisarmos neste texto o que é esta coisa indecente, né, que segundo o texto dá ao homem a permissão, não o direito, a permissão para lavrar carta de divórcio. Seja como for, o texto deixa claro: olha, se uma mulher for repudiada e receber carta de divórcio e casar-se com outro homem, e este homem a abandoná-la, ela não pode voltar ao ex-marido. E este homem morrer, ela não pode voltar ao ex-marido. Por quê? Porque isso é abominação aos olhos do Senhor. Pouco mais adiante há uma outra lei referente ao matrimônio, e é interessante essa lei, porque é uma lei totalmente diferente das leis que existiam. Se um homem fosse convocado à guerra, como recém-casado, ele não poderia ir, não deveria ir, era proibido a ele ir. Por quê? Porque em indo à guerra, poderia ocorrer dele morrer, não voltar para casa. E diz-nos o texto, veja o capítulo 24, versículo 5, que ele deveria, por um ano, ficar livre em casa e promover a felicidade da mulher que tomou. Notem que questões familiares, questões conjugais recebem um tratamento muito especial por parte da lei de Deus, por parte da palavra do Senhor. São objeto da atenção do Senhor, como uma instituição que deve ser preservada e abençoada, honrada e respeitada. O terceiro conjunto de leis diz respeito à saúde pessoal e comunitária, e aqui nós vamos olhar mais especificamente para os versículos 8 e 9, leis referentes à saúde pessoal e comunitária. Não é a primeira vez que a Bíblia está tratando deste assunto. Se os irmãos olharem para o livro de Números,
nos capítulos 13 e 14, verão uma ampla legislação tratando sobre a lepra. Eu vou destacar aqui alguns pontos destes capítulos 13 e 14. Primeiro, quem observasse um inchaço, pústula ou mancha lustrosa e perceber que isso está se alastrando pelo seu corpo e tornando insensível a sua pele, deveria se apresentar ao sacerdote. Números 13, 1. O sacerdote examinaria este inchaço, essa pústula ou mancha lustrosa. E se percebesse que eram coisas superficiais, ele declararia a pessoa limpa. Mas se percebesse que isto estava se aprofundando sobre a pele, ele declararia aquela pessoa como pessoa imunda. Deveria ela permanecer isolada por algum tempo para depois receber uma outra análise e outro diagnóstico. Um terceiro ponto, esse diagnóstico, como nós dissemos, deveria sofrer revisões, para observar se aquilo evoluiu, se não evoluiu, se melhorou, se não melhorou, a fim de que se declarasse limpo ou se declarasse imundo. Aqui a gente começa a lembrar dos 10 leprosos, né? Jesus disse que eles deveriam se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque só o sacerdote que poderia examinar e declarar se eles estavam limpos ou não. E uma vez que eles se apresentassem aos sacerdotes, eles, em se declarados limpos, poderiam ser reintroduzidos no convívio social. Então, o que Jesus determina aos 10 leprosos está muito claro aqui no livro de Números, capítulo 13 e 14. Quem estivesse com lepra deveria ser encerrado fora do arraial, Números 13 e 46. E tinha o dever, e essa eu acho a parte mais pesada, capítulo 13, versículo 45 de Números. Ele tinha o dever, se alguém se aproximasse, de gritar: imundo, imundo, para que ninguém se achegasse a ele. E aqui, nesse texto, é citado o exemplo de Miriam. Os irmãos se lembram que Miriam, porque questionou a liderança de Moisés, ela se tornou leprosa. E em se tornando leprosa, ela foi posta imediatamente fora do acampamento, né? Permanecendo lá até o final da tarde. Moisés intercedeu por Miriam, Deus curou a sua pele e ela foi reintroduzida no acampamento. Então, por isso que ele diz aqui: lembre-se de Miriam e o que aconteceu, sendo ela encerrada fora do arraial até que a lepra desaparecesse. Eu fiz uma pesquisa sobre a lepra, né, e trouxe algumas informações para os irmãos. Lepra também é conhecida como hanseníase ou doença de Hansen. É uma infecção crônica causada por bactérias. Ela afeta a pele, os nervos, os olhos, os testículos e as membranas mucosas do nariz e da garganta. Suas características ou sintomas: erupções na pele, caroços, dormência nas áreas afetadas, músculos enfraquecidos, perda da sensibilidade da pele, fraqueza nos músculos inervados pelo nervo afetado. O seu diagnóstico nos tempos atuais é sugerido pelos sintomas e é confirmado pela biópsia do tecido afetado. O tratamento recomendado pela Organização Mundial da Saúde é uma terapia com muitos medicamentos, o polimedicamentosa. Prevenção: o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e a investigação de contatos dos que conviveram com pacientes acometidos por hanseníase deve ser feita. Então isso é preventivo. A lepra pode variar de leve a grave. Os antibióticos podem deter a progressão da lepra, mas não conseguem reverter a lepra. As pessoas afetadas pela lepra, ainda nos nossos dias, são alvos de discriminação e estigmatização. Antigamente não se sabia de tantos antibióticos e não havia os métodos sofisticados e modernos de tratamento. Hoje, com métodos sofisticados e modernos, ainda a doença é uma doença degenerativa sem cura e pode ser tratada, mas não pode ser curada, né? Mas antigamente as condições eram totalmente diferentes. E o que acontecia? Quando se percebia que alguém estava leproso, a única coisa que faziam era excluir essa pessoa socialmente e territorialmente.
eram comuns os leprosários, onde essas pessoas tinham que ficar confinadas. E essas pessoas eram tratadas à distância pela misericórdia alheia, que deixava ali alguma comida que eles pudessem se alimentar. O pai da Márcia, minha primeira esposa, ele disse que se lembra lá no Paraná, de um lugar onde ficavam os leprosos. E eles tinham lá um abrigo, muito rudimentar, numa ilha, e aí, uma vez ao dia, as pessoas levavam lá comida, colocavam lá, e aí aos poucos essas pessoas iam aparecendo para se alimentar daquela comida, enroladas em faixas, enroladas em faixas, ou em tecidos. Então eles ficavam isolados ali naquela ilha. Isso há quantos anos? Talvez há 60, 70 anos atrás. Tinha uma colega que estudou comigo, e ela foi embora para São Paulo, e aos 17, 18 anos foi procurar emprego, e tinha um hospital próximo à casa dela, e que era um hospital que cuidava da lepra, da hanseníase. E ela ali se apresentou, e a direção do hospital disse: olha, nós estamos precisando de fato de gente para trabalhar aqui, mas filha, você não deve trabalhar aqui, você é muito jovem, e isso vai traumatizar você para a vida inteira. E de onde ela morava, ela conseguia avistar às vezes pessoas que ficavam nas janelas, pessoas que estavam com profundas deformações causadas pela lepra. Isso há quanto? Isso há 30, 40 anos atrás. Então, pense na situação destas pessoas naquela época. A única forma que existia de preservar a saúde comunitária, a saúde coletiva, era realmente isolar estas pessoas, a não ser pela cura realizada por Jesus. Não havia naquela época cura, assim como hoje existe tratamento, que pode prolongar a saúde física da pessoa, até mesmo a sua morte, mas que não consegue curá-la efetivamente. A Raquel me perguntou enquanto eu fazia esse estudo: é contagiosa? É contagiosa, mas o contágio não se dá simplesmente por se tocar em alguém, através das secreções ela pode ser transmitida. Essa foi a minha pesquisa que eu fiz, em alguns sites, para trazer aqui para os irmãos, para a gente ter essa referência, do porquê, 2 capítulos na Bíblia falando sobre isso, do porquê essa referência nesse texto aqui. Bom, em que isso se aplica a nós? Essa parte importante do estudo, a gente olhar para algumas coisas que são descritas no Antigo Testamento e perceber sua aplicação para nós. A Bíblia não diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito? Então a gente tem que encontrar uma lição em tudo, até nos livros de números, nas genealogias, existem lições importantíssimas. Só uma parte, não tem nada a ver com o nosso estudo. Hoje eu assisti um vídeo que achei muito interessante. Há uma profecia bíblica que fala que da raiz de Jessé sairá um renovo, renovo. E a palavra hebraica para renovo é a palavra Nasher, de onde vem o nome Nazaré, o local onde Jesus nasceu. Então, é muita coincidência para ser coincidência, O termo renovo lá do Antigo Testamento apontava para o local em que Jesus Cristo viria a nascer aqui no Novo Testamento. A mesma palavra, a mesma raiz é a raiz usada. Então, quando a gente observa que a Bíblia, ela tem lições do Antigo Testamento que se aplicam ao Novo Testamento, e em todas as partes é possível a gente colher algum ensinamento. Bem, eu destaquei 4 aqui, os irmãos fiquem à vontade para destacar outros mais. Primeiro, na Bíblia nós percebemos que há diferenças sociais. Haviam pessoas na época do Antigo Testamento que eram pessoas bem de vida, possuíam vinhas, possuíam olivais, possuíam searas e tinham a possibilidade de ter abundância. Mas haviam pessoas também que, por motivos transitórios ou por catástrofes sofridas, padeciam necessidade.
É só nós fazermos um contraste entre Boaz e Noemi, Boaz e Ruth. E o que nós percebemos? É que se a abundância nos assiste, se a abundância nos abençoa, se a nossa mesa cresce, a misericórdia e a compaixão devem crescer também. Nós devemos ter um olhar voltado para aqueles que estão passando por situação de vulnerabilidade. Devemos ter um olhar voltado para aqueles que estão passando por situação de dificuldade. Devemos olhar para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Devemos ter esse olhar. Ainda que hoje nós contribuamos com os nossos impostos e seja dever do governo assistir socialmente, isso não exclui cada um de nós de olhar para aqueles que estão à beira do caminho e de atender a necessidade daquele que está à beira do caminho. Duro é estar à beira do caminho. O presbítero Valdemar me disse isso uma vez, analisando uma situação. Duro é estar à beira do caminho. É mais difícil ainda perceber que pessoas que professam a fé em Deus, que dizem amar a Deus, não estendem o seu olhar, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor a estes que estão à beira do caminho. Então, essa é a primeira lição que eu vejo nesse texto. Uma segunda lição, essa realidade de termos os pobres sempre conosco, como disse Jesus, é um convite para que, uma vez que estamos sendo abençoados, compartilhemos as necessidades uns com os outros. Uma terceira lição, relações conjugais devem ser pautadas pelo princípio da moralidade e do respeito. Diferentemente do que pensavam os judeus à época de Jesus Cristo, Moisés não mandou dar carta de divórcio por qualquer motivo. Ele permitiu que se desse, e ainda assim pela dureza do coração humano. E Jesus deixou muito claro que, a não ser em relações sexuais ilícitas, o casamento deve ser mantido. E Paulo vai dizer mais adiante que, a não ser que uma parte ela simplesmente vá embora, haja deserção absoluta, ela realmente não queira se reconciliar, o casamento deve ser preservado. Homens e mulheres criados à imagem de Deus devem agir com moralidade, devem agir não apenas orientados pelos seus desejos, mas também pela sua razão, não simplesmente pelos seus impulsos, mas por aquilo que é certo e por aquilo que é errado. Não é porque o mundo faz, todos nós estamos livres para fazer. Uma quarta lição, o povo deveria zelar pela saúde comunitária de acordo com o conhecimento que eles tinham naquela época. Se os irmãos examinarem muitas leis, vão perceber que elas tinham razão de ser dentro de um contexto de saúde comunitária, de higiene comunitária, de preservação de doenças comunitárias. Já disse num outro estudo que os judeus, por serem um povo assim, asseado, um povo limpo, um povo que cuidava da sua saúde, cuidava do seu ambiente, eles eram um povo que ao longo das décadas se tornaram imunes a muitas das epidemias que mataram milhões e milhões de pessoas. Percebam que nisso está a sabedoria de Deus orientando o seu povo e nos orientando para que nós possamos ter saúde, ter saúde. Se Deus nos dá meios pelos quais podemos ter saúde, seja através da sua intervenção sobrenatural curando-nos, seja através dos remédios, dos médicos, não usá-los é pecado. Não usá-los é pecado. Eu assisti uma vez um filme, não me lembro o nome do filme e não assisti inteiro o filme, eu assisti a parte final, mas ela foi impactante. Havia um casal que tinha uma criança e essa criança era diabética. E eles começaram a frequentar uma igreja e naquela igreja foi dito: olha, Deus vai curar esse seu filho da diabetes. E eles acreditaram nessa palavra e simplesmente pararam de dar insulina para a criança. A insulina, aquela criança sem insulina teve o seu estado de saúde agravado e em função disso veio a falecer.
os pais dessa criança não permitiam que a criança fosse enterrada. E foram se passando, né? Foi se passando um dia, outro dia, e a criança começou a cheirar mal. Eles diziam: não, o Senhor vai ressuscitar a criança, Ele prometeu que iria fazer o milagre, né? E esses pais foram levados. A criança foi, né, enterrada coercitivamente por ordem de um juiz, e os pais foram levados a julgamento. E a sentença final do juiz chamou a minha atenção. Dizia o seguinte: eles não perceberam que a insulina era o milagre de Deus. Então, se a gente sabe que Deus deixou um recurso para a nossa preservação, para a preservação da nossa saúde, né, e a gente não usa esse recurso, nós estamos pecando, né, porque Deus nos deixou o remédio, né, e a gente tem que cuidar do templo que não é nosso, é o templo do Espírito Santo. Alguma aplicação que os irmãos viram além destas, né, são diversas leis. A gente caminhou aqui por diversos departamentos da vida, né? Alguém gostaria de destacar algum ponto? Enquanto tomo água, se quiserem usar a palavra, fique à vontade. Aliás, o grande remédio é esse, né? E a gente não usa muito. 3 litros de água por dia, irmãos. E eu não tomo 3 litros. Mas é remédio, né? Então, a gente negligencia, né? Tem que tomar água.